Ele é conhecido por ser um escritor do naturalismo, mas suas passagens que retratam uma cruel mãe d'água e uma feiticeira sertaneja não deixam a desejar a nenhum escritor de literatura fantástica de sua época. Ah, duvido que você adivinhe de quem eu vou falar. Mesmo em romances realistas ou naturalistas, podem ser encontrados aspectos das crendices de nosso povo e daqui e dali vêm algumas pitadas de assombrações, lendas e relatos estranhos. No vídeo de hoje falo de Luzia Homem, de Domingos Olímpio, pertencente ao naturalismo e publicado em 1903. Trata-se de uma das últimas publicações dessa escola no Brasil. Luzia Homem é uma obra do regionalismo nordestino que retrata panoramas do interior cearense, demonstrando a luta renhida entre as pessoas e um meio extremamente hostil, o qual se supunha capaz de degenerar o caráter e corromper a moral, e estes são preceitos do naturalismo. Luzia Homem, a personagem que dá título ao livro, tem de cuidar da mãe doente enquanto enfrenta a sociedade escravizadora e preconceituosa em que é obrigada a viver, subsistindo do trabalho pesado na construção de um presídio. Sua grande força e resistência é que deram origem ao apelido que ela carregava. Entre retirantes, cenários inóspitos e um sol causticante, há passagens inebriadas de mistério, como uma do capítulo 24, em que várias mulheres resolvem tornar habitável uma casa abandonada tida por mal-assombrada. Ao penetrar no asilo de duendes, onde se ouviam à noite gemidos lancinantes, rumores de correntes arrastadas, assobios diabólicos, Rosa Veado, que se encarregara de prepará-la para aboletar os hóspedes, persignou-se, balbuciou uma Ave-Maria e acostou-se às outras mulheres apiedadas da família de Marcos. Mal acenderam a vela, uma coruja espantada esvoaçou, gaguejando pavorosa gargalhada de louco, e enormes vampiros agitaram a luz, o ar deslocado pelo remijo das grandes asas desvairadas. Credo! Gritaram as mulheres, recuando de medo. Desconjuro, pé de pato. Um trecho como esse, isolado, não nos remeteria de imediato a uma obra naturalista. O mesmo vale para esse que vou ler agora, retirado do capítulo 26 e que alude às temidas mães d'água. É parte de uma conversa entre o sertanejo Raulino e Luzia Homem. Ora, continuou o sertanejo, eu não entendi bem o que a dona queria dizer, mas fiquei malinando que também gosta, como todo mundo, dessa sua cabeleira, comparando mal, parecida com as das mães d'águas encantadas, lavando-se na lagoa em noite de luar, com os cabelos de vara e meia boiando, e embaraçando-se nos aguapés cheirosos, como eu vi com estes olhos, que a terra fria há de comer, de uma feita, que eu estava de tocaia, esperando patarrões bravos. A noite estava clara que nem dia. Cansado de esperar e resfriado pela fresca do sereno, passei por uma modorra. Quando dei fé, ouvi o barulho de um corpo espalhando a água, levei a lazarina à cara e, pensando que eram os patos, ia papocar fogo. Divulguei então o corpo de uma mulher, luzindo molhado e nadando como uma marreca. Ainda fico frio quando me lembro dessa visagem. Os meus cabelos se arrepiam como espinho de cuandu. Quis gritar, mas tinha um nó na garganta. Passou-me uma névoa pelos olhos e deixei cair a espingarda. Quando dei acordo de mim, afirmei bem à vista para ver o que era. A lagoa estava serena como um espelho. Tudo quieto. Só ouvia sapos ateimando. Foi, não foi, e os cururus roncando. Não quis mais saber de histórias. Apanhei a arma e meti o pé na carreira. Só tomei fôlego quando avistei a casa. Saluzia há modos que não me acredita? Luzia sorriu com branda ironia. E adiante, o mesmo personagem vai dizer:
Pois fique sabendo, continuou Raulino com muita convicção, que não foi só a mim que ela apareceu. O Isidro, rapaz destemido e caçador de fama, também viu a mãe d'água de uma feita que estava tarrafeando o curimatãs. Por sinal que não apanhou uma triste piaba naquela lagoa que tinha mais peixe do que água. Voltou da pescaria com as mãos abanando, capiongo, meio leso, e contou o caso à noiva. Moça, falando com o devido respeito, bonita como uma imagem. Ela ficou desconfiada e quis, por fina força, ir, fora de horas, à lagoa. O rapaz fez todo o possível para tirar-lhe da cabeça semelhante doidice. Disse-lhe que era um perigo porque as mães d'água são ciumentas das moças que estão para casar, que houvera muita desgraça por causa disso. Pediu, rogou por tudo quanto havia de mais sagrado. Ela prometeu não ir, mas, cada vez mais desconfiada, teimou, porque mulher quando malda não chega ao moirão com duas razões. Fugiu de casa quando estavam todos recolhidos e foi à lagoa. A narrativa avança e a moça vai desaparecer. Vários homens sairão para procurá-la em volta da lagoa, quando uma risada tenebrosa será ouvida. O contador do caso, Raulino, continua. Um vaqueiro velho foi buscar uma cuia, pregou dentro uma vela acesa e largou-a em cima d'água. A cuia vagou à toa de um lado para outro, conforme assoprava o vento. Foi depois seguindo para o centro, até que ficou parada, obra de 50 braças de distância. Nisto, o Isidro, num abrir e fechar de olhos, tirou o gibão de coiro e largou o braço n'água. Chegando ao lugar onde a cuia estava parada, mergulhou. E, que horror, nem gosto de me lembrar. Num instantinho voltou à flor d'água, tomou fôlego e mergulhou outra vez. Quando deram fé, ele surgiu com um corpo nos braços e nadou para a terra como um desesperado. Vinha como um bicho feroz, arquejando, enlameado, coberto de ervas e raízes encharcadas. Os outros foram ao seu encontro para ajudá-lo. Trazia a noiva morta. Os olhos azuis da defunta estavam esbugalhados e vidrados. A boca meio aberta parecia querer falar. Tinha as mãos juntas sobre o peito, aqui, lá nela, e amarradas em nó cego, com as duas tranças de cabelos loiros, compridos como os seus, saluzia. Que desgraça! Credo! Morreu de ciúmes. Que ciúmes! Foi afogada pela mãe d'água. A malvada amarrou-lhe as mãos para que a pobre se não pudesse salvar, pois nadava como uma piaba. Era dela a risada que ouviram. Ria da sua obra maldita. Depois dessa tragédia, os comboieiros, que navegam para aquelas bandas e passam de noite pela beira da lagoa, ouviram, arrepiados de medo, aquela risada medonha. Além da mãe d'água, há outra passagem no capítulo 10 ligado a um estranho ritual de reza e feitiçaria. Nele, a personagem Teresinha busca a rezadeira e parteira Rosa. Naquela época, figuras como Rosa se tornavam conhecidas por suas artes e maravilhas, e eram muito requisitadas em situações de aflição. A visitante levou 2.000 réis como pagamento pelo serviço, mas a outra relutou em fazer a reza, considerando não ser um bom dia para aquilo. Por fim, aqueceu, dada a angústia de Teresinha. Ouça um trecho. E conduziu Teresinha a um quarto estreito, sombrio, atravessado de frechas esguias de sol, que das fendas do telhado, iriadas de doirado pó irrequieto, o iluminavam e marcavam no chão mornos discos pálidos. No centro, sobre uma esteira, havia um banco envernizado pelo uso e marcado com pingos de cera. Tirou, depois, de uma velha mala carcomida e desconjuntada, 2 velas e uma pequena imagem de Santo Antônio, tão amarrado e enrolado em fitas de cores tantas, que só lhe aparecia a cabeça tonsurada e o microscópico menino Jesus, nuzinho, sentado sobre o livro vermelho e estendendo os bracinhos para abraçar o santo. Um gato negro, de olhos fulvos, veio lentamente, a passos tardos e preguiçosos, encolher-se perto do banco.
Terezinha ficou só no sítio de mistério e esconjuro. Seus olhos esgazeados acompanhavam os movimentos sensuais do gato, que entrou a caminhar de um para outro lado, farejando e chamando a feiticeira com plangentes miados. Havia no ambiente enfumarado sombras adejantes a atravessarem céleres os traços luminosos das frestas como enormes pássaros negros. Toda ela tremia em arrepios aflitivos. Um formigueiro subia-lhe pelas pernas frias, entorpecidas. Gelado suor colava-lhe às têmporas as loiras madeixas. Arfava-lhe o seio, angustiado por mortal compressão. Quis gritar, mas a voz esbarrou na garganta, embargada por um nó. Fixou o olhar fascinada no brilho do copo e viu-se moverem nele, como em uma câmara clara, confusas figuras humanas, mulheres e homens, arrebatados por um furacão, com doidos volteios de dança macabra. Ao mesmo tempo, experimentava a impressão de alar-se do chão, sorvida pelo enorme e poderoso hausto de colossal boca invisível. Cresciam as figuras. Tinham feições de pessoas conhecidas. Riam com esgares ferozmente sarcásticos. Envolviam-na, arrastavam-na no galope de Abrino. O capítulo continua, mas deixarei que você mesmo descubra em que dará esse misterioso ritual. Mães d'água, feiticeiras e mães do ouro são sempre assombrações retomadas na literatura brasileira do século XIX. É o caso, por exemplo, do livro Maria do Zá, de Lindolfo Rocha, publicado em 1903, um romance regionalista que retrata o ciclo da exploração de diamantes no sertão baiano na década de 1860. Lá está uma interessante alusão ao que se conhece ainda hoje no interior de Minas Gerais e da Bahia como sendo a mãe do ouro. Está no final do capítulo 19 um trecho em que um sertanejo conversa com um amigo sobre um facho de fogo que costumava sair de um lugar a outro, e a isso interpretavam como sendo uma visagem, indício de que havia diamante na certa entre os veios de rochas. O que quero ressaltar no vídeo de hoje é que obras como Luzia Homem podem estar recheadas de trechos que dialogam com a literatura fantástica e mesmo com o gótico. O livro de Domingos Olímpio aborda a dura seca do ano de 1878 e nele há dois pilares muito típicos do naturalismo. De um lado, o cientificismo na linguagem do narrador e do outro, o determinismo, o homem sendo definido por seu meio. Essa é uma obra que merece ser lida, e se ela estiver meio esquecida aí em sua estante, é hora de tirar o pó. Mas antes, deixa aqui seu comentário. Quero saber se você conhece algum outro relato sobre a Mãe d'Água, sobre a Mãe do Ouro e sobre outras assombrações que nunca deixaram de estar presentes na mentalidade de nosso povo. E ainda bem, não é mesmo? Se você gosta de literatura fantástica, inscreva-se no meu canal, pois o próximo vídeo também vai trazer outro autor que você não pode deixar de conhecer. Eu espero você lá. Tchau!